Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo sobre lendas e mitos do caminho. Dessa vez a gente vai terminar a nossa trilogia anti-jacobeia ou anti-jacobina. Eu não gosto muito do termo jacobino porque lembra muito os jacobinos franceses, mas tem relação com Santiago. Teorias anti-jacobeias basicamente são aquelas que dizem respeito ao fato da tradição de Santiago na Espanha não ser a mais realista. A gente vai embarcar um pouquinho nelas. Mas antes de começar, eu queria perguntar para vocês o seguinte: história é uma ciência? Eu percebo muito que dentro da comunidade existe muito questionamento se história é ou não uma ciência. Minha visão é que ela é, mas ela é muito mais do que isso. Eu achei um texto de um PhD em história, o nome dele, desculpa se eu errar a pronúncia, porque ele é etíope, é Aja Egbo. E ele escreve que existem algumas questões que colocam a história dentro do espectro da ciência. Então, por exemplo, ele coloca lá, dentro desse trabalho, que existe uma coleta e análise de evidências, existe interpretação de dados e que colocam a história dentro do espectro da ciência. Aí, dentro da história, a gente vai ter as hipóteses, né, as teorias e as questões que vão ser feitas em cima do contexto da história. Então vão ter esses questionamentos que vão levantar hipóteses e teorias dentro da história. E por que estou falando isso também? Porque existem alguns problemas oriundos de eventos como a pós-verdade, ou seja, aquela que distorce a realidade, que fazem com que a história precise evoluir, dada a responsabilidade que o passado tem sobre efeitos do presente. Buscar uma verdade absoluta e humana é estranho, mas alguns absurdos precisam ser eliminados, pelo menos. Tudo isso com ferramentas como replicação de experimentos sociais, análises computadorizadas e com melhorias de técnicas em achados arqueológicos, por exemplo, ou mesmo na revisão de fontes, comparando-os com dados mais exatos, como dados demográficos e econômicos. Se a história não é uma ciência em si, ela pelo menos precisa utilizar a ciência e seus métodos para conseguir clarear mais o passado. E aí eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, dentro da história a gente encontra muito o que a gente chama de revisionismo, que basicamente é uma reinterpretação de dados ambíguos. Mas cuidado, esse conceito é teórico, pois na prática o revisionismo histórico é aplicado com má fé, com caráter político e propagandístico, sendo seus métodos muito questionáveis, sendo colocado no nível do negacionismo histórico e da pseudociência. E o outro ponto são as teorias da conspiração, ou seja, existe alguma coisa muito maior que está por trás conspirando para que aquela narrativa aconteça. E por que eu estou falando disso? Porque as teorias anti-jacobinas, elas têm um caráter um pouco revisionista e um caráter até de teoria da conspiração. Não que a teoria que a igreja coloca da presença de Santiago ali, vivo ou de suas ossadas, está correto. A gente tem visto nos últimos vídeos que é questionável. Entretanto, as teorias anti-jacobinas, ou contrárias a essa tradição, elas vão revisar esse conceito da tradição de Santiago ali. E elas quase cruzam para o caminho da teoria da conspiração. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de fazer as análises dessas teorias. Nos últimos dois vídeos eu soltei duas bombas. A primeira bomba é: as ossadas de Santiago são de Santiago mesmo, de Santiago Maior, o apóstolo? E o segundo é: será que quem está enterrado ali não é Santiago, mas um cara importante para um período um pouco depois de Santiago, de 200, 300 anos depois de Santiago, que é Prisciliano d'Ávila e do priscilianismo? Então, essas duas questões, elas compõem o conjunto das teorias anti-jacobinas. Lembrando, como sempre falei em todos os vídeos, a gente tem a situação de Santiago, que sai de Jerusalém, vai pregar na Espanha, né? E da Espanha ele volta para Jerusalém, ele é morto, e aí os discípulos dele levam as ossadas até a Galícia, né? Então esse é o plot principal dessa discussão. E aí, depois de 800 anos, as ossadas são descobertas e começa o período de peregrinação, que é o que todo mundo já conhece. A teoria ela aponta que nada disso aconteceu. Uma coisa que a gente pode cruzar um pouco para a teoria da conspiração
é a questão da bula papal, escrita no século XIX, Deus Onipotentes, do Papa Leão XIII. Então, basicamente, houve a exumação ali, a redescoberta das ossadas, teve um estudo, os estudos não foram conclusivos, e o Papa falou, não, daqui eu falo que é e é. Basicamente foi isso que aconteceu, obviamente não nessa simplicidade de detalhes, mas aconteceu em suma isso. Então a igreja ficou numa situação muito confortável, porque ela deu autenticidade às ossadas ali. Então as pessoas, por fé e por crença, vão peregrinar para Santiago. Afinal de contas, se a igreja reconhece, e eu acredito na igreja, então eu vou peregrinar, porque temos a comunhão da mesma crença. Só que isso, tecnicamente, coloca a igreja numa situação muito confortável, né? Porque, importante, quem afirma algo tem que provar. A igreja, ela tomou conta do status quo, então todo mundo que contra-argumentar a igreja, todo mundo que for contra-argumentar a igreja, vai precisar provar. Isso quer dizer que a igreja não precisa se provar nesse sentido? Mais ou menos. A gente vai falar no final alguns dos motivos das teorias antijacobinas terem um pouquinho de dificuldade na sua elaboração e construção. Existem questões até políticas em cima disso, então a gente vai falar isso lá no finalzinho, tá? Por isso, fiquem ligados durante todo o vídeo e já vai se inscrevendo no canal, gente. Existe uma dificuldade para achar artigos acadêmicos, eu particularmente achei muito difícil, artigos acadêmicos que consolidem e tratem as teorias de uma forma um pouco mais robusta. Eu achei um trabalho escrito por um médico chamado Alberto Solana de Quesada. Não é um trabalho científico, aparentemente, mas é um trabalho muito bem feito. Ele basicamente analisa toda a tradição jacobeia, ou jacobina. Ele faz um recorte em cima das teorias contrárias. E aí ele faz vários detalhamentos, ele utiliza boas fontes e é um trabalho muito bem estruturado. Como sempre, todos os vídeos eu vou deixar a descrição desse trabalho na descrição. Mas não tomem ele como um trabalho científico, tomem ele como um trabalho, um levantamento de informações. E aí ele parte de alguns pontos para poder detalhar as teorias. Basicamente a gente vai falar de 4 pontos, tá? Um é a explicação que a Bíblia traz. O segundo, a gente vai falar da teoria do silêncio. Essa é muito importante, tá? Terceiro, o priscilianismo. E o quarto, a emeritência. Tá? Eu peguei essas 4 linhas dele e aí eu fui avaliar o que se falava em outros lugares. E corrobora muito com a descrição que esse autor foi colocando. Tá? Importante falar que as próprias teorias antijacobinas, elas têm dificuldade também de se sustentarem, porque carece de fontes, e esse eu acho que é o principal problema. Basicamente, a gente sempre baseia na história em 3 linhas. A gente pega as fontes escritas, né, as documentadas. O problema dessa fonte é que normalmente ela é escrita por quem manda, né, domina o status quo. Então, por exemplo, a bula Deus Onipotentes é uma fonte, mas é uma fonte tendenciosa para a igreja. A segunda é a tradição oral, né, que é uma fonte que vai dizer como aquilo foi carregado no decorrer do tempo. Então a tradição jacobina, ela tem elementos de tradição oral também. E as fontes arqueológicas, que a gente vai olhar os artefatos, as ossadas. Mas vamos para o primeiro ponto, que é a Bíblia. A Bíblia não fala da pregação exata de São Tiago Maior, apóstolo de Jesus, na Espanha, né? A Bíblia, ela fala da Espanha, ela fala da necessidade de se pregar na Espanha, mas ela não dá um foco em São Tiago estando lá. Existe uma incoerência cronológica na Bíblia, mas veja, a Bíblia tem um problema de interpretação. Então talvez a gente fosse ter que explorar um pouquinho mais como a linha de pensamento de um teólogo pró-jacobino ele se sustenta. Importante que algumas das teorias anti-jacobinas foram escritas por padres, tá? Então não é um consenso geral a presença de São Tiago ali. Mas na Bíblia a gente tem 2 momentos que a gente pode pegar. O primeiro são os Atos dos Apóstolos, que ele vai falar sobre a morte de São Tiago Maior. Então, por volta de 44 d.C., São Tiago teria sido morto em Jerusalém. A citação no caso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2.
e matou à espada Tiago, irmão de João. E depois a gente vai falar da carta de São Paulo apóstolo aos Romanos. E lá ele fala da necessidade de evangelizar a Espanha e do interesse dele de ir para lá. Então existe uma linha, né, que fala que São Paulo apóstolo foi para a Espanha. E a menção da Espanha acontece em 2 versículos na carta de São Paulo apóstolo aos Romanos, lá no capítulo 15. Primeiro no versículo 24. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco de vossa companhia. Depois, aparece no versículo 28. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. A junção desses versículos de Romanos e Atos dos Apóstolos e do contexto poderia indicar que São Tiago teria morrido antes de qualquer peregrinação na Espanha. Isso porque ele teria morrido antes. A carta de São Paulo indicaria também desconhecimento de qualquer outra pessoa pregando ali, inclusive Santiago. É importante também falar que São Paulo apóstolo, ele não era um dos 12. Ele apareceu depois, né? A história de Saulo de Tarso, que teve a visão de Jesus e ele se converteu, ele virou Paulo, né? E ele é um dos grandes pilares, junto com Pedro, da Igreja Católica hoje. A interpretação que é feita em cima do texto de São Paulo é que dá-se a entender que não tinha havido nenhum tipo de evangelização na Espanha até então. É complicado você analisar isso porque carece muito de contexto, né? O contexto em que foi escrito, mas isso a gente pode utilizar como um ponto de partida. E o fato de não ter documentos chega na segunda linha, que é a linha do silêncio. Fala-se muito que depois que Santiago pregou na Espanha, morreu e foi enterrado lá no primeiro século, só foi falar dele lá no século VI. Aí começou uma lenda que ele começou a aparecer em batalha, lá no século IX, aí acharam as ossadas e falaram que era dele. Fala-se que tem um silêncio até por volta do século VI. Agora, isso é verdade? Mais ou menos. O primeiro texto que a gente entende que existiu no século IV, que coincidentemente é o mesmo século de Prisciliano, é de São Jerônimo, que também já mencionou algumas questões do próprio priscilianismo. E nele, ele fala o seguinte: o Espírito Santo os congregou e atribuiu o lugar que cada um tinha saído em sorte. Um foi para a Índia, outro para a Espanha e outro a Ilírico, outro para a Grécia, de maneira que cada qual descansasse na província onde tinha pregado o evangelho e doutrina. Um parênteses, esse que foi para a Índia, supostamente é Tomé. São Jerônimo não fala que é São Tiago maior que foi para a Espanha, mas ele fala que um apóstolo foi para lá. E aí ele comenta que cada qual descansou nesse devido lugar. Então, foi um primeiro relato sobre a presença de um apóstolo na Espanha. A primeira menção a Santiago, ele acontece um século depois, no século V, por um bispo de Saloma, o nome dele é Ezequiel. E aí ele sustenta que para ele não poderia ser outra pessoa a não ser São Tiago Maior a estar ali, e que essa pessoa teria ido até o fim da terra, né? Finisterra fica no caminho de Santiago. Por isso que algumas pessoas cristãs também vão para Finisterra, porque também teve uma aparição de Nossa Senhora ali e São Tiago estava presente. Então esse bispo ele fala e já faz uma menção de São Tiago ali. Então, isso no século V. No século VI, um bispo lá de Zaragoza falou que uma igreja que existe ali foi construída pelo próprio apóstolo. Mas assim, em que eles se basearam, né? Em que essas pessoas se basearam? Os dois últimos se basearam muito no que São Jerônimo escreveu. São Jerônimo, muito provavelmente, ele teve algumas fontes ou tradições da época para poder chegar nessa conclusão, mas não que aparentemente existisse algum tipo de documento ou alguma evidência cabal da presença do apóstolo ali na Espanha. Mas esses três exemplos, eles são importantes porque eles quebram o primeiro argumento de que não havia nenhuma informação
de São Tiago na Espanha. Na verdade, havia. O que se questiona são as fontes. Teve outros escritores, outros textos. Eu vou ler alguns aqui para você. Ó. Então teve os indexes do Breviarium Apostolorum. Meu latim é péssimo, desculpem. A gente teve Julián de Toledo, que ele revisou esses indexes do Breviarium Apostolorum, mas a revisão dele, ele não nega a presença de São Tiago ali. Tem Adelmo de Malmesbury, do século VII, e o monge inglês Beda também fez uma revisão do mesmo index e também ratificou a presença de Santiago ali. Então, tem vários outros autores, né, até efetivamente chegar no século IX, onde teve a descoberta das ossadas. Então, essa teoria do silêncio não é bem assim, tá? Então, não é que teve um silêncio absoluto, ninguém falou nada. Existiram menções, a questão é que as fontes são pouco confiáveis e há uma crescente na informação. A outra teoria é de Prisciliano, que a gente tem um vídeo especial falando dele, a gente conta a história dele, a gente conta algumas evidências arqueológicas, a gente fala muita coisa sobre as relações que existem entre Santiago e também Prisciliano, mas resumindo, a gente está falando de um herege que foi condenado pela igreja e que tem algumas similaridades com a vida de Santiago, ou seja, uma pessoa que pregou na Espanha, foi decapitada, o corpo foi trasladado de um lugar para o outro pelos seus discípulos, e aí ele poderia estar na Catedral de Santiago. Assiste lá o vídeo que tem muita coisa para vocês verem, e é um vídeo assim muito legal. A outra teoria é a teoria emeritense, é um nome um pouquinho diferente, mas ela fala que os habitantes de Mérida, uma cidade na Espanha, eles saíram da região da sua cidade quando os muçulmanos foram atacar a cidade. Nessa mudança, eles teriam pegado relíquias, né, ossos, restos mortais de várias pessoas que estavam enterradas na igreja local e levaram para a região da Galícia. E lá enterraram essas relíquias. Uma coisa que tem de diferente é que o corpo que seria de São Tiago maior, ele estaria marcado que era Santiago. Estava marcado lá em Mérida, mas esse Santiago era Santiago de Compostela? Não. Era Santiago maior? Não. Era um homônimo, era um nome, uma pessoa chamada Santiago, provavelmente sem muita importância ou influência ali, mas que fazia parte do conjunto de ossos e elementos que foram levados para Compostela, para a região de Compostela. Então é um homônimo. O autor ele fala que tem alguns problemas. Por exemplo, na verdade o pessoal de Mérida não migrou todo para a Galícia. Na verdade teve uma luta, teve uma resistência. Então não foi uma fuga em massa, como se diz muito nessa teoria. Segundo é que eles falam que as pessoas fugiram e foram por vias marítimas, né? Então meio que replicando a lenda de Santiago Maior. Mas há algumas evidências que apontam que essas pessoas foram por vias terrestres quando fugiram. Algumas delas, né, foram por vias terrestres. E o autor ele fala que essa é uma teoria bem engenhosa, né, porque ela se aproveita da lenda de Santiago que estava crescendo na época, né, sobre as pessoas, sobre a presença do apóstolo ali, os milagres, os eventos, e ele utiliza alguns elementos também da história de Santiago para o traslado desse corpo. Então é bem engenhoso, né, porque você mistura as teorias. O outro problema que tem essa teoria é que ela ignora as características do túmulo, como estava moldada a necrópole, né? A gente tem testes que foram feitos, apesar de toda a subjetividade que existe, mas que sugerem a autenticidade daquelas ossadas num período similar ao de Santiago a Prisciliano. Então, a gente está falando da invasão dos muçulmanos, a gente está falando ali do século VIII, pelo Tariq Biziad, então é uma questão um pouquinho mais complicada, a gente está jogando muito para frente essa história. Não que aquelas ossadas fossem do século VIII, mas é meio complicado, né, você fazer essa caracterização. Aí que entra um pouco da teoria da conspiração, e entra um pouco a minha opinião. Como formado em história, eu posso fazer alguns questionamentos, por exemplo, das fontes. A gente tem muita carência de fonte para qualquer cenário que a gente for colocar aí, seja Santiago, seja Prisciliano, seja quem quer que seja. Então carece muito de fontes e parece que existe uma certa resistência à busca desses elementos. O que eu falei no outro vídeo, é que precisaria ter um trabalho aberto, eu digo até midiático, mais público, com vários profissionais, teólogos, cientistas, arqueólogos, historiadores, justamente para colocar a análise
de toda a comunidade, isso de forma aberta. Aí a gente poderia efetivamente comprovar como estaria aquelas ossadas, né? Que tem muitos fragmentos, é uma ossada um pouco mais... não é um corpo inteiro, então não é uma coisa tão simples assim. E aí vem o ponto da opinião e um pouquinho da teoria da conspiração. Quais seriam os impactos? Será que haveria uma cisão dentro da igreja? Será que politicamente haveria algum problema? A gente está falando de aproximadamente, isso dados de 2016, 600 mil pessoas que fazem o caminho de Santiago todos os anos. E esse número só cresce. A gente está falando de quase 2.000 pessoas por dia. É muita gente. Apesar da gente falar muito do peregrino, turisgrino, ter essa discussão, no final do dia, o Estado espanhol te reconhece como um turista. Isso quer dizer que você está movimentando uma economia local e até do Estado, né? A gente está falando ali, sei lá, um almoço são 10 euros. 10 euros com o euro normal dá cerca de 40 reais. Com euro, na data de hoje desse vídeo, vai dar quase 70. Então não é uma viagem barata. Existe uma situação econômica muito forte. Se descobrirem que não tem ossada ali, ou que a ossada não é de Santiago, o que vai acontecer? A minha teoria da conspiração é que talvez, e eu acho que talvez, não haja interesse. Então Santiago de Compostela é uma questão de crença e fé. Eu coloco na mesma medida, por exemplo, do Sudário de Turim, que teve um estudo arqueológico, teve um trabalho, mas ainda tem algumas perguntas que não foram respondidas. Isso quer dizer que é uma mentira? Não. Para quem crê, pode acreditar que é um milagre. Mas não deixa de ser, quando você olha por uma visão um pouco mais científica, uma situação fantástica. E aí, como eu falei nos outros vídeos, esse é um assunto polêmico. Por quê? Porque ele vai mexer com a fé das pessoas. Ele vai mexer com as crenças. É um modelo mental, um paradigma, uma coisa que existe ali com relação à tradição. Essas são as teorias. Lembrando, tem os outros vídeos que a gente falou também desse tema, a gente falou das autenticidades das ossadas e a gente falou sobre Prisciliano. Confere lá, assiste, que tá bem legal, e já vai também se inscrevendo no canal, dando seu like e compartilhando. Vocês têm sugestões de outros temas pra gente falar aqui? Vocês têm alguma lenda, algum mito, alguma história que vocês querem falar? Mudou algo pra vocês? O que vocês acham dessas teorias? Quero ouvir a opinião de vocês. Tem os comentários aí embaixo e tem também um e-mail para vocês mandarem compartilhar um pouquinho suas experiências. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é um assunto bem complexo e cheio de detalhes ainda que carece de muita pesquisa. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima e bom caminho a todos.